com esse projeto de leitura dirigida, eu, como professora e também como leitora, ávida por descobrir novos horizontes, descobrir novos caminhos para a interpretação, compreensão dos textos, vou te ajudar. Vamos ler juntos os textos, os livros, e à medida que formos lendo, eu vou tecendo algum comentário aqui, ali, trazendo uma informação extra, fazendo uma análise, te convidando para entrar nesse universo literário, te convidando, te mostrando estratégias de leituras para que aquela leitura seja mais fluida e mais eficaz na hora de você fazer o seu vestibular. Se esse assunto te interessa, eu te convido para ficar junto comigo neste vídeo e nos próximos que vou postar aqui nesta playlist para te ajudar a fazer uma boa prova. Fica comigo! Para iniciar esse novo projeto aqui no canal, eu escolhi este livro aqui, uma coletânea de contos africanos dos países de língua portuguesa. Esse livro foi idealizado pela professora Rita Chaves, que ela é professora de literaturas africanas da Universidade de São Paulo e também escreveu outras obras, como A Formação do Romance Angolano, e Angola e Moçambique, Experiência Colonial e Territórios Literários. O ano passado, 2023, o SSA colocou 2 textos deste livro, que é o primeiro de abertura de Rita, que eu acho muito pertinente que nós também façamos a leitura para que nós possamos entender, entender essa veia, esse viés que ela quis trazer com essa coletânea. E também teve outro conto, As Mãos dos Pretos, que surgiu na prova da segunda fase do ano passado. Então, para iniciarmos esta playlist de leitura dirigida de obras obrigatórias do SSA, vamos ler o texto de abertura, o texto de apresentação da professora Rita Chaves. Ele diz o seguinte: por um mar navegam as mesmas palavras. O que podemos ter em comum com a África? Gente, ela já começa na primeira frase do texto, já te fazendo uma pergunta. E uma das estratégias de leituras que eu gosto de passar para o meu aluno é que a gente imagine o escritor numa conversa conosco. Imagina como se Rita, na hora de escrever essa apresentação, ela estava conversando com você. Então, de imediato, nesse texto fica mais claro da gente pensar assim, porque tem logo uma pergunta, no primeiro período tem logo uma pergunta. E termina que nós nos sentimos impelidos de responder. Então, o que temos de comum com a África? Pensa aí, vai aí refletindo o que você já estudou nas aulas de história para poder responder isso aqui. Ela vai mais adiante. Em especial com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 5. Dentre mais de 50 países de tão vasto, diversificado continente. Olha, ela está dizendo para a gente que nós brasileiros temos em comum com 5 países da África dentro dos mais de 50 que tem no continente. Vai aí pensando. O que é que você já estudou de história que pode responder essa pergunta? Na sequência ela diz: a África permanece desconhecida entre nós. Isso é um fato, não é? Quando nós falamos de África, nós pensamos em quê? De imediato. Pensamos na fome, na miséria, aquelas fotos, aquelas imagens das crianças desnutridas, não é? Aquela situação bem triste. Não é isso que a gente pensa da África? Mas será que a África só tem isso? Talvez seja essa a ideia que Rita quer nos mostrar. Vamos conferir? Ainda que todos os dias algo venha nos lembrar dos laços que a ela nos unem. Quais são esses laços? Laços que, no caso desses 5 países,
passam em especial pela língua oficial. Lembra da pergunta que ela fez? O que podemos ter em comum com a África? A língua oficial, a tão diversificada, expandida em um oceano, o português. E por que será que nós temos a língua oficial, o português? Por conta da colonização. Assim como nós, brasileiros, tivemos o colonizador português, alguns países da África também tiveram. No entanto, esses países que foram colônias lusitanas, olha aí a confirmação daquilo que a gente imaginou. Até os anos 70, desenvolveram uma relação com a língua portuguesa diferente da nossa. Ali, nem todos os habitantes são falantes do português. Olha, presta atenção. O que ela está dizendo? Aqui no Brasil, a maioria é a língua portuguesa, oficialmente. Lá tem alguns países que não. Há muitas outras línguas correndo por seus territórios. Só na Angola são muitas, como Quimbundo, Quincongo. Em Moçambique, o número também é exorbitante e inclui o Makua e o Xinxingana. Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe falam variações do crioulo, entre outras línguas. Nessa Babel, o português tem um papel importantíssimo: reforçar a unidade nacional a cada um desses países e permitir que eles possam estreitar contato com outras nações lusófonas. Lembrando que lusófonas relaciona-se ao português. A língua portuguesa é um idioma presente nos documentos oficiais e ensinado nas escolas e usado por muitos escritores na literatura. Esta antologia traz contos em língua portuguesa de uma África historicamente recente. Lembra da data que ela colocou? 1970? Quem estiver habituado a encontrar apenas nos noticiários, olha só, as terras e os povos africanos reduzidos à violência, à miséria, vai se surpreender. É verdade que esses problemas fazem parte de sua história e principalmente do seu presente, mas não são os únicos fatos a serem destacados. Olha que interessante, tá? As literaturas africanas são chaves para penetrar os muitos mundos que o continente guarda, desenvolvendo alguns dos seus mistérios pelas palavras. Nestes contos, percebemos que as lições do passado, quase sempre associadas ao campo, convivem com as marcas da vida urbana, revelando-nos uma pluralidade de situações e que experimente a força da vida moderna. Aprende-se com as lendas e fábulas orais, mas se engana quem acha que o continente está preso ao passado, de costas para o futuro. A diversidade também está expressa no período em que os contos foram produzidos. Vejam os casos de Moçambique e Angola, os dois maiores e mais representativos no campo literário. Países desse grupo. Então, esse livro aqui de conto, ele vai ter mais representação de Angola e de Moçambique por conta da representatividade na literatura. De Moçambique nós temos um autor muito famoso, eu acho que é um dos mais famosos, que de imediato a gente pensa, que é Mia Couto. De Moçambique temos As Mãos dos Pretos, de Luiz Bernardo Ouana, escrito ainda no tempo em que o período era colônia, diferente de O Dia em que Explodiu Mabata Bata, de Mia Couto, e O Enterro da Bicicleta, de Nelson Saúde, que falam de um país já emancipado. Como representantes da Angola, Rito Macoa, da 10ª classe, e de Luandino Vieira, o escritor que muda a literatura angolana nos anos 60. E retrata com pungência e sutileza as arguras de um momento histórico repressor e violento. Nos anos 70, Boaventura Cardoso, que destaca pela visão política, pelo bom uso da oralidade, como vemos em Gavião Veio do Sul e Pum. José Eduardo Agualusa, autor de Passei por um Sonho, surge no final dos anos 80 e Ondjak, com o conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, traz, em suas palavras,
Os Ventos da Novíssima Geração. Aqui nós temos a presença de apresentação de alguns contos e algumas particularidades deles, né, entre os países na era da emancipação ou não. Apesar de menores, os outros 3 países ostentam grande riqueza cultural. Ainda no continente, a Guiné-Bissau traz Odete Costa, Semedo, com seu fabular, A Lebre, o Lobo, o Menino e o Homem do Pote. Estabelecendo um diálogo com a tradição oral, partindo para o mar, chegamos a Cabo Verde, representado por Dragão e Eu, de Teixeira de Souza. Nesse arquipélago, encontramos muita similaridade com o Nordeste brasileiro. Olha que interessante, tá? O clima árido, a força das pessoas e a presença da música são marcas da vida em suas pequenas ilhas. Navegando mais ao sul, aportamos em São Tomé e Príncipe. Vem dali o conto Solidão, de Albertino Bragança, povoado por centenas que nos falam da vida junto ao mar, da força da música, do clima de desamparo que seus personagens enfrentam. O português em que esses contos são escritos tem a força de uma língua que conhecemos bem, a língua cotidiana, que ali está, mas que em cada um dos países encontra diferentes formas de se realizar. Há misturas com idiomas locais, palavras novas, há expressões que pedem maior atenção. Há principalmente um modo diferente de falar da vida que se transforma e pede novas linguagens. Também isso podemos aprender com a leitura desses contos. Se similaridades podem nos aproximar, diferenças não precisam nos afastar. O encontro será mais sólido se o conhecimento ajudar a combater os preconceitos e outros fantasmas. E a literatura é um bom caminho. Como eu disse, esse é o texto de abertura deste livro de Rita Chaves, professora de literatura africana, lá do estado de São Paulo, e que ela traz um apanhado bem legal, né? Ela já começa desmistificando aquela ideia que nós temos da África, de ser só uma coisa negativa, né? Uma coisa tão pesada, e mostra também que tem cultura, que tem literatura, que tem contos muito bons e que nós devemos ter um novo olhar para esse gênero que cada vez mais está ganhando espaço, está ganhando abertura, né, através dessas leituras. E uma coisa interessante que eu tenho que frisar aqui é que ela diz que se a gente tem similaridades, que essas similaridades a gente aproxime, mas que nossas diferenças elas não nos afastem e que a literatura é um bom caminho para que não haja esse afastamento, né? Devido a tantas coisas em comuns que nós temos com esses países, por que não conhecermos melhor a sua literatura?